E agora nós vamos continuar reverenciando a sua presença, trabalhando em nós por meio da palavra. Amém? Você está aqui com o coração aberto. Você está pronto para viver e praticar essas verdades. Amém? Então nós lemos aqui no Evangelho de João, no versículo 14. As passagens que eu citei para vocês, elas se encontram ali nos versículos também 19, 21, 23, até o 24 e 25. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ramo que dá frutos. Amém? Você sabia que dentre tantos nomes e apelidos que a gente tem, um dos nomes que a Bíblia nos chama é ramo? Amém? Jesus é a videira. Ele é a árvore, mas nós somos os ramos dessa árvore. Amém? A vida que jorra dentro de nós, a vida que corre dentro de nós, é a própria vida de Deus, por meio de Jesus, que é a árvore, que é a videira. E nós somos os ramos que carregamos essa vida dele. Por isso nós precisamos estar ligados em Jesus, ser encontrados nele. Amém? Jesus é a palavra. Quando nós estamos na palavra, nós estamos em Jesus. Amém? Quando nós estamos vivendo e caminhando segundo o que a palavra nos diz, nós estamos em Jesus. E por isso nossos ramos recebem vida e podem dar os frutos, ou o fruto. Você está em João capítulo 4. Oh, glória. Versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós bebemos Jesus, quando nós recebemos o Senhor, nós reconhecemos Jesus, que Ele morreu, Ele deu a vida por nós e Ele ressuscitou para nos ressuscitar, para nos trazer vida. Nós bebemos Jesus. Amém? E nós passamos a ter essa fonte. Essa fonte não é represa, como eu falei. A represa retém, mas a fonte jorra. Amém? Então Jesus, Ele não nos fez uma fonte para que nós viéssemos a ser represa. Não teria lógica? Ele nos fez uma fonte para que nós jorrássemos algo. E como árvore, nós vamos falar disso hoje, como ramos, nós vamos falar de fruto. E nós vamos falar sobre o fruto do Espírito em nós. Abra comigo em Lucas, capítulo 6. A fonte, queridos, ela está em nós. Hoje, o Espírito nos deu algo tão glorioso nesse momento, né? E eu creio que para carimbar, né, a gente não precisa disso, porque sabe que a palavra, ela é a palavra, independente do que sente ou vê ou toca, ela é a palavra e ponto final, né? Mas o Espírito, ele é muito querido com a gente. E eu vejo Ele nos dando essa demonstração de que Ele está conosco para carimbar, de que é possível viver a palavra. Você está aqui comigo? Porque muitas vezes quando nós olhamos essa lista do fruto do Espírito, quando nós achamos até ela muito bonito, nós compramos no R$1,99 as árvores com os frutos do Espírito, nós colocamos na nossa geladeira um adesivo com os frutos lá, o fruto lá. Mas, de fato, a gente muitas vezes olha para todos eles e no nosso dia a dia a gente pensa assim, eita Deus, eu sei que tu é verdadeiro, mas parece que isso é um pouco impossível de viver. Ou é só eu, se for só eu, você me perdoe na minha carnalidade. Mas quando a gente olha toda aquela lista, a gente pensa assim, Senhor, euzinha, eu mesma, paciência, longanimidade, domínio próprio, euzinha, fé, mansidão. E a gente olha para a gente olha para aquilo que a gente vive, olha para como a gente tem que lidar o tempo inteiro com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso trabalho, com pessoas diferentes de nós, com pessoas que não têm a mesma fé que nós. E a gente começa a pensar que aquilo parece tão distante do que a gente poderia fazer. Eu não sei se foi só eu que pensei isso, mas eu já pensei.
Mas quando a gente se derrama, queridos, quando nós nos derramamos nessa presença do Espírito, e a gente consegue perceber no nosso corpo natural a presença dEle, a gente consegue perceber que é possível viver essas coisas por causa dEle. E que mesmo que um dia a gente não consiga viver, Ele continua o mesmo, a palavra continua o mesmo, e a vida segue para que a gente viva depois e mais. Amém? Então, aqui em Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 43. Nós, então, lemos lá em João que essa fonte está disponível dentro de nós, porque nós bebemos Jesus. Nós bebemos dessa água, da água dele. E aqui em Lucas, capítulo 6, no versículo 43, fala assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Dá uma pausa aqui só. Eu estava meditando sobre esse texto, né? E ainda hoje a gente teve uma experiência lá em casa com os espinhos, né? E a gente tem, desde que a gente se mudou, um espinheiro que está sufocando. Quem já foi lá em casa vai lembrar, talvez já viu, que a gente tem um espinheiro que faz assim limoeiro, que chama, né? De limão. É isso, gente, vocês podem me ajudar, tá? Então, eu fico bem feliz se você participa da palavra. Então, o espinheiro, ele fez assim no limoeiro, o limoeiro já estava quase lá no chão, porque o espinheiro estava matando ele. E eu gosto de limão, né, gente? Quem gosta de limão? Para temperar salada, fazer limonada. Eu disse, eu não quero perder o meu limoeiro, amor. A gente tem que dar um jeito de tirar esse espinheiro daí. E no começo, esse espinheiro quis nos enganar. Porque ele dava umas frutinhas que parecia amora. E a gente, tem amora, tem árvore de amora. Não vamos tirar nada, acho que é árvore de amora. E o meu marido e meu filho vão comer aquele negócio, e não era nada, amor, era um troço lá que não é de Deus aquele negócio. Dizem que é veneno, né? Mas ainda bem que ele tem a palavra que veneno nenhum vai fazer ele morrer, né? Então, aquilo começou a crescer e a gente temos que tirar, e não dava nunca tempo, e o negócio começou a aumentar. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Que o mato, o inso, o espinho, essa coisa ruim, a gente não precisa plantar para nascer, né? Não é assim? A coisa ruim, ela vem sozinha. Não é assim? As coisinhas ruins, ela vem, ela aparece. Quando a gente vê, opa, tá aqui. Mas para a gente cultivar uma árvore, para cultivar algo que é bom, às vezes nos custa um esforço. Você está aqui comigo? Eu estou lá mexendo na minha hortinha, e aí eu estou lá, vá cuidar das minhas salsinhas, minhas coisinhas, que com muito custo, né, que eu não sou muito boa nisso, estou conseguindo cultivar. Mas passa uma semana, eu vou lá, está cheio de mato. Eu penso, mas que isso, não plantei mato, a salsinha está ali bem devagarinho, o mato vem que vem. Vai, que nem diz o gringo, né, que eu estou aprendendo, né? É assim que diz, né, gente, aqui. Vai que vai. E aí eu olho assim, eu digo, mas a coisa ruim, o espinho, o mato, não precisa a gente ficar cultivando, ele vem sozinho, né? Mas aquilo que é bom, que produz, a gente precisa cultivar e cuidar sempre, a cada dia, a cada semana. Isso te fala alguma coisa? Então, a gente com aquele espinheiro todo, e daí o meu marido conseguiu um tempo lá e tirou uma boa parte dele. Eu disse, tá aparecendo o limoeiro, né? Começou. Aí depois ele começou a dar aula, uma correria, não deu mais tempo. Daí hoje folgou um pouquinho. O irmão deu uma passadinha lá em casa, já entrou no serviço junto. Eu disse, pega o irmão que ele vai te ajudar e vamos lá. E ele foi com um troço e tirava lá os espinhos. Daqui a pouco eu olhei, estavam os dois lá. Eu fui e olhei de novo. O limoeiro todo bonito, né? E o espinheiro todo seco lá do outro lado para ir embora, né? E eu estava pensando naquilo. Mediante essa palavra. O limoeiro, ele dá o limão, porque ele nasceu para fazer isso. E o espinheiro, ele incomoda. Não tem como o limoeiro, o espinheiro dar limão. Ele estava dentro do limoeiro, ele fez assim, e ele estava como se fosse parte daquilo. Ele grudou lá no chão.
Ele não sei como que ele conseguiu ficar tão fincado. Se você olhasse, parecia uma coisa só. Mas daquele espinheiro não ia sair limão. Porque ele é espinheiro. Jesus, ele te fez uma nova criatura com o fruto do Espírito, não para você andar nas obras da carne, mas para você ser um limoeiro e dar limão. E às vezes a gente pode olhar e parecer que é a mesma coisa, mas eu vou te dizer, não é. Porque como essa árvore, podia parecer a mesma coisa, mas o espinheiro nunca ia dar limão, só o limoeiro. E se a gente não limpasse aquela árvore, tirasse esses espinhos e tirasse esses embaraços, aquilo que atrapalha, sabe, a gente ia perder o que era bom. O fruto ia ir embora. Porque aquele espinheiro ia apagar a árvore que tem a vida, que dá o fruto. Quando nós deixamos, queridos, as obras da carne e as nossas emoções falarem tão alto, a ponto de que as pessoas olham para nós, elas não conseguem mais nem ver o fruto do Espírito, tem que se esforçar para achar algum limãozinho lá. Porque o espinheiro está tão grande em nós. Não foi para isso que ele nos criou. Nós precisamos limpar essa árvore para que ela dê fruto. E essa noite é uma noite de conserto. Essa noite é uma noite de quebrantamento. Essa noite é uma noite de nós nos rendermos à palavra ainda mais. Eu não sei você, talvez você já esteja quase lá. Eu estou indo de glória em glória, mas eu sei que muito espinho ainda tem que tirar de dentro de mim. De dentro ou de fora, sei lá. Você está aqui comigo? Porque eu quero, querido, ser melhor. Eu tenho me esforçado para ser o que Deus quer de mim. Mas eu quero ser melhor. Você deseja ser melhor para o Senhor? Então, esses espinhos, eles não podem tirar a força da nossa árvore, dos nossos ramos. Nós precisamos tirá-los, nós precisamos decidir. E sabe que isso dá um esforço? Hoje fez calor, o Rafael voltou para dentro de casa suado, de tirar e fazer aqui, pegou uns espinhos nele. Teve que fazer todo um esforço para tirar aquilo. Mas depois que a gente começa a ver a árvore, eu acredito que ele deve ter ficado até mais motivado. Está funcionando, vai acabar logo, já estou quase terminando. Amém? No começo é uma decisão, a gente precisa dizer, não, eu não vou mais mentir. Não, eu não vou mais ferir essa pessoa. Eu não posso mais dizer que eu não vou fazer isso. Não, eu não vou mais. E é um esforço. Mas daqui a pouco, o prazer de não depender daquelas coisas ruins e poder viver o fruto, viver a vida de Deus, é tão bom, queridos, que aquilo perde a importância para nós. E o que era esforço passa a ser algo prazeroso para nós. Sabe, é uma verdade muito forte isso. Eu escutei isso e nos meus 18 anos de casamento, a gente tem aprendido isso todos os dias. Que o casamento, ele realmente pode se comparar a uma flor. Uma flor, ela é linda. Ela é glamurosa, ela é algo criado por Deus. Assim como o casamento e a família. Mas sabe que no caule dela nascem espinhos? E se nós não tirarmos os espinhos dela, elas vão ferir as nossas mãos, mesmo sendo algo bonito e criado por Deus. Você está aqui comigo? Quando Deus, ele coloca em nós o fruto do Espírito, queridos, esses espinhos, as obras da carne, elas querem vir, mas nós precisamos tirar, para que essa flor permaneça bonita, glamurosa, assim como Deus quis que ela fosse. Amém? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E a gente continua lendo aqui, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Fale assim comigo, esse sou eu. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Amém. Tem até uma musiquinha, né? Eu sempre preciso trazer isso, porque faz parte da minha vida, amém? Você me ama igual. Aí tem uma musiquinha que a gente canta para as crianças, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. É essa aí, Malu. Eu sou fã dessa música, né? Porque as crianças amam.
A boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. Não tem como falar coisas boas se o nosso coração está cheio de coisas ruins. Sabe, queridos, eu como vocês sei que os sentimentos, eles são reais. Eles existem. E se Deus criou ele, existe uma forma deles serem bons para nós. Amém? Não chute, não maltrate, não fale que eles são a cruz que você tem que carregar. Tem como deixar eles unidos com a palavra e eles funcionarem para o nosso bem, para o louvor de Deus. Então, o nosso coração humano, os nossos sentimentos, muitas vezes eles não vão dizer aquilo que a palavra diria. Mas eles podem ser trabalhados por meio dessa fonte que nós carregamos. Existe uma frase que diz, da Joyce Meyer, que os sentimentos, eles são como as ondas do mar. A gente não tem como impedir que eles venham, mas a gente tem como escolher em qual deles a gente vai pegar a onda. E eu acho isso muito interessante, porque os sentimentos, eles vêm. Nós mulheres sabemos também disso, né? Em nossas fases de TPM, em nossas fases de gestação. A gente sabe que os sentimentos são tantos, os hormônios trabalham os nossos sentimentos, né? De tantas maneiras, que nem uma gangorra assim. Mas sabe que existe um fruto que está dentro de nós, mesmo com esses sentimentos e mesmo com esses hormônios? Você está aqui comigo, mulher? E esses sentimentos, eles podem ser adequados com a palavra. E nós podemos escolher em qual deles que nós vamos pegar a nossa onda. As ondas vêm. Eles batem em nós. Mas a gente vai escolher em qual deles a gente vai surfar. A depressão? Não. Complexo de inferioridade? Não. Você está aqui comigo? Porque Deus não nos fez para isso. Pode ter momentos que nós vamos precisar, queridos, ir aos pés do Senhor. Nós vamos precisar fazer um chamego, marido, a mulher, dizer, estou precisando ouvir que eu sou bonita, estou precisando ouvir que eu sou importante. Você vai ter que falar para o seu filho, filho, você ama a mãe. Você entende que a mãe está lhe ensinando. Você está aqui comigo ou só eu que passo por isso? Amém, queridos? Tem momentos que a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso com uma consciência de que Deus está conosco. E o fruto nos capacita a que isso não nos faça pecar e andar nas obras da carne. Amém? Oh, glória, Deus é bom. Agora eu quero que você vá comigo para Tiago. E a palavra, ela vai esquentando. Você percebe? A gente começa lá nos evangelhos, falando da fonte, falando que é possível. E depois a gente vai para Tiago. Quem conhece Tiago? Amém? Quem ama Tiago aí que nem eu? Chega a dar um frio na barriga, mas Tiago, ele falou tudo o que ele falou para o nosso bem, amém? Por isso a gente vai ler o que ele nos ensinou. Então, quando a gente chega nesse filtro, queridos, dos nossos sentimentos, existe uma voz que nós podemos dar a eles ou não. Então, o fruto do Espírito, ele tem muito a ver com isso. A voz que nós damos àquilo que nós sentimos. Porque quando nós precisamos exercer a paciência, o sentimento da ira, do calor, da emoção, ele vem. Mas nós escolhemos dar voz a ele ou não. Você está aqui comigo? Quando algo vem, um egoísmo vem, a gente sabe que pode suprir uma necessidade de uma pessoa, mas a gente sabe que se a gente ficasse com aquilo, ia ser mais prazeroso para nós. E a gente pode escolher dar voz ao egoísmo ou dar voz ao fruto do Espírito e ser uma pessoa bondosa. Você está aqui comigo? Quando eu preciso ser longânimo, eu posso escolher pensar, né? Oh, glória! Esse é um fruto do Espírito que me ajusta, queridos. Preciso me abrir para vocês. Porque daí a gente pode pensar assim, mas já fiz isso 10 vezes. Será que precisa fazer isso de novo? Vocês estão me olhando tudo com uma cara assim, que parece que só eu que faço isso, mas tudo bem, Jesus me justifica, está tudo certo. Então, eu sou tentada, o pensamento, o sentimento, ele vem de, eu não preciso
perdoar de novo, porque já perdoei tantas vezes. E aí o fruto do Espírito me diz, longanimidade inclui 5, 10, 20, 30, 50, 60, uma vida de perdão, uma vida de misericórdia. Você está aqui comigo? E aí eu posso escolher dar a voz à minha razão, ou eu posso escolher dar a voz à longanimidade que está dentro de mim. E sabe qual é o resultado disso? O espinho ou o limão. Porque quando eu dou voz ao fruto do Espírito que está em mim, eu não sei se com você é assim, eu acredito que também seja. É como se a gente desse uma dançada depois que a gente consegue cumprir a palavra, né? A gente faz e a gente vira e diz, yes, eu consegui! Mas quando a gente acaba dando voz à obra da carne, aquele pensamento errado, a gente pensa, puxa, errei. Mas aí acabou? Diz assim comigo, não. Aí a gente tem que reconhecer e pedir perdão e começar de novo. Amém? Deus, Ele não é bom demais? Porque Ele podia dizer assim, errou, fim, acabou, minha filha. Eu sou perfeito, mas você vai ter que acertar sempre também. Mas Ele ainda nos deu o perdão, queridos, e uma nova chance. De que se a gente não conseguir uma vez, a gente pode ir de novo. Amém? Então aqui Tiago, ele vem falando muito acerca da nossa língua. Desse membro tão pequeno e tão poderoso. Não é mesmo? Ô glória. Você está em Tiago capítulo 1. Tá, gente? Vocês estão aí em Tiago capítulo 1? Amém? Versículo 19. Aleluia. Obrigada, Pai, pela Tua graça, nos capacitando a viver, Senhor, essa vida. Nós queremos, Pai, não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes fiéis. Nós queremos, Pai, colocar em prática e que essa Tua palavra dentro de nós se torne vida. Essa palavra que nós estamos recebendo nessa noite, ela se torne vida dentro de cada um de nós. Nós declaramos que por meio do Teu Espírito, nós cremos que é possível viver essa palavra nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a gente costuma sempre dizer, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Amém, gente? Então, a Bíblia, ela é muito poderosa. Em Provérbios, nós não podemos numerar, mas existem muitos versículos que falam a respeito do poder da língua, do poder das palavras, que elas podem nos causar vida ou morte, que aquele que refreia sua língua, ele é sensato, mas o tolo usa sem moderação. E nós vamos ver ali nesse livro de Provérbios de sabedoria, né? Um livro de sabedoria, o livro de nós andarmos em coisas sábias, em coisas que nos produzem vida. Amém, queridos? Ali existem muitas pérolas falando da importância de nós usarmos bem esse membro tão pequeno no nosso corpo, que é a nossa língua. E aqui a palavra está nos ensinando, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós ganhamos muito quando nós falamos menos e ouvimos mais. Amém? A gente costuma falar muito, eu e meu marido, que no calor da emoção nunca é o momento de dar uma resposta. É melhor ouvir, considerar e ver o momento certo de falar. Amém, queridos? E a Bíblia vem nos inspirando a fazer isso. Porque a ira, ela não produz a justiça de Deus. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui não está dizendo, portanto, deixe Deus livrar vocês da impureza. É isso que está falando o texto. Portanto, Deus vai tirar toda a impureza moral e toda a maldade desse mundo de dentro de você.
De fato, é o que algumas igrejas até pregam, não é? Campanha de não sei o quê. Venha receber a oração que eu vou botar a mão na sua cabeça e você nunca mais vai mentir. A gente vê umas coisas assim. Mas a gente aqui prefere ensinar o que a palavra diz. Que não é Deus que vai fazer isso, queridos. Aqui está falando, livrem-se. Não está dizendo Deus vai livrar. Deus vai frear a sua boca. Vamos fazer uma oração forte para que Deus bote um freio, um fecho na minha boca que eu não quero mais pecar. Pois, querido, eu sinto lhe dizer, essa oração não vai ser eficaz porque ela não é bíblica. A palavra está falando, cuide você. Livre-se você, livrem-se nós. Quem vai decidir se livrar de toda a imoralidade, seja sexual, seja de palavras, seja de adultério, não é Deus que vai fazer. Ele trabalha em nós essa força. Mas quem decide fazer esse negócio, queridos, é eu e você. Eu sinto lhe decepcionar nessa noite. Não vai ser com uma imposição de mãos que isso vai acabar na sua vida. É com a nossa decisão de todos os dias viver o que a palavra diz. Falar boas coisas não é uma decisão de Deus, porque Ele já disse, cuidem com o que vocês falem, sejam tardios para falar, para não ficar falando qualquer coisa. Eu estou parafraseando o texto, amém? Então significa que não é Deus que vai fazer isso, significa que nós vamos nos encher. O nosso depósito, o que ele tinha que fazer, já fez, queridos. E ele encheu o nosso depósito bem recheadinho. Porque o fruto do Espírito, a vida de Deus, o Espírito Santo morando dentro de nós, eu não sei você, mas para mim é muita coisa. Você podia ficar mais feliz por isso, porque é isso que está dentro de você. E às vezes a gente fica considerando como se fosse muito mais forte as obras da carne e o pecado. Como você está, irmão? Tô assim, tucanado, muita tentação em volta de mim, tá difícil. Por quê? Porque não está pegando do bom depósito. Está alimentando mais a carne do que alimentando o Espírito, a consciência da palavra, a consciência do que tem dentro, a consciência da vida de Deus, a consciência do Espírito Santo. E isso faz o quê? Fortifica os espinhos e enfraquece a carne, o Espírito. Fortifica os espinhos, as obras, o que é exterior. E enfraquece o que está dentro, o Espírito, a palavra. Porque ele está pronto. Mas eu vou te dizer, o pecado não é vitamina. Ele é vitamina só para a carne. Para ela ficar bem fortinha e chegar a um ponto que a gente não escuta mais nem a voz do Espírito, chega no culto, não consegue nem levantar as mãos. Chega no culto, lá no final, na última palavra, vai começar a perceber a presença, porque passou a semana inteira envolvido com coisas exteriores e não teve um tempo com o Senhor. Não é Deus que vai pegar você pelo colarinho e vai fazer você ficar lá no quarto, ou no seu intervalo, num lugar retirado, ou vai pegar você e vai dizer, vá para o culto, crente, fecha esse fogão a lenha aí, desliga essas panelas, que agora você vai para o culto. Ou, para ser espiritual. Não é mais assim, queridos. Ele nos deu livre acesso, Ele nos deu escolha. E sabe, o privilégio é nosso de estar aqui. O privilégio é nosso. Você já pensou assim, em vez de você ter recebido esse banquete que ainda está recebendo, porque não acabou, a gente tivesse ficado sentado na frente da TV assistindo Faustão e Fantástico? Não foi muito melhor estar aqui? A gente precisa contagiar esse povo com isso. Querido, ser crente domingueiro é muito menos do que aquilo que Deus tem para nós. Ser um crente que fica esperando que Deus faça tudo é muito menos do que o que Deus tem para nós. Mas o que você está falando? Deus é soberano, Ele é soberano, mas Ele estabeleceu se mover por meio de mim e de você nessa terra. Porque senão Jesus ainda estaria aqui. Mas Ele subiu e concedeu dons aos homens. Ei, Júnior, você tem um dom. Robert, você tem um dom. Camila, você tem um dom.
Não é mais eu que vou fazer, mas é eu em você. Não é mais eu que não vou ficar falando besteira e que vou ensinar as pessoas do meu amor. É você que vai fazer isso. Porque o meu fruto está aí. Para você controlar a sua língua, para você controlar os seus apetites da carne, a sua vontade de sair, de passear algumas vezes, para ir pregar, para ir amar, para ir consolar. Amém, queridos? Eu penso que Jesus faria muito melhor do que eu. Desculpa, mas eu penso isso. Mas Ele escolheu fazer através de mim. E o que me cabe é, então, acolher com humildade a palavra dEle e praticar pela fé. A fé não é só para a gente ganhar carro. A fé não serve só para pagar conta. A fé serve para viver a palavra. Tem muito crente querendo ser crente da palavra da fé para ganhar carro zero. E é de Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos e eu também quero. Mas mais do que essas coisas, eu quero ter fé para viver o que a palavra diz ao meu respeito. Porque sabe, o carro, a casa e as coisas vão ficar. Lá eu nem vou precisar mais da fé para adquirir. Porque eu vou estar perfeita. Mas eu quero intensificar mais a minha fé para viver o que a palavra diz que eu posso viver. E se ela diz que eu posso viver no fruto do Espírito, queridos, eu posso. E se eu errar amanhã, eu vou me arrepender, mas eu vou tentar de novo. Você está aqui comigo? Então a palavra, ela nos aconselha, aceitem humildemente a palavra. O que é humildade? Não é ficar chorando para aceitar a palavra. Ah, então eu vou chorar. Porque eu aprendi que era assim, né? Que se humilhar diante de Deus era chorar. Pois só eu também, graças a Deus, que você está livre disso. Mas para mim, humilhação era ficar chorando na presença de Deus. Eita, hoje eu não recebi no culto, não chorei. Aí chora que se acaba, sai e faz a mesma coisa. Fale assim comigo, isso não é humildade. Isso não é arrependimento. Humildade tem muito a ver com arrependimento. E arrependimento significa metanoia no original, que significa mudança de rota. E não choro ou desespero. É mudança. Chorando ou não chorando, mudando é o que importa. Então, se eu entrei nesse lugar, eu não senti arrepio, eu não chorei, eu não corri, às vezes até nem consegui falar em línguas, porque eu não me movia aqui para isso. Mas eu saí dessa porta, pegando essa palavra e vivendo ela, pronto, queridos, acabou. Oh, glória. Aleluia. Queridos, Deus nos chama para viver a palavra. Deus não nos chama para fazer um número. Deus não nos chama para ter um clube ao qual a gente gosta muito de estar lá na igreja para ver os amigos. Me desculpa, queridos, tudo isso é bom, a comunhão traz crescimento. Mas a gente veio para essa cidade para implantar uma cultura do reino, de viver a palavra, independente das circunstâncias, independente se eu sinto ou não. Existe uma palavra que está acima disso. E eu preciso viver ela porque ela é a minha vida. Oh, glória. Queridos, nós nascemos de novo com a vida de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não existe mais uma vida meia boca para a gente viver. Existe uma vida, existe um plano A. E esse plano A é viver a vida de Deus. É viver os planos e os propósitos de Deus. É viver a vontade de Deus nessa terra. Não dá mais tempo da gente ficar com mimimi, ficar querendo, ai, mas não dá, ai, mas me olhou torto, mas aquele lá, o pastor fala mais com ele do que comigo, não vou fazer mais então. Mas pastora, tem isso? Tem, queridos, não dá para ter, mas tem. Fale assim comigo, mas esse não sou eu. Oh, glória! Nós não somos desses. Oh, glória! Aleluia! Quando nós entendemos, queridos, que existe tanto para a gente viver em Deus, o que o nosso irmão vive só nos inspira, não nos atrapalha. Porque existe um plano para mim, existe um para ele, e o dele é dele, o meu é meu. Eita, glória! Eu fico pensando muitas vezes que quando nós ficamos nessa, que não vamos ficar mais, em nome de Jesus, a gente perde a oportunidade de avançar no Senhor.
que sabe, é como uma escada, não é uma competição. Tá, queridos? Nós estamos correndo uma carreira onde todos ganham quando chegam. E não é uma competição de ordem, mas é de chegada. Quando o seu irmão chega, você está ganhando com ele. Amém? Então, quando o seu irmão, ele vai para um degrau acima, ele é fiel no pouco e Deus o coloca sobre algo maior, a posição e aquilo que ele estava fazendo fica desocupado. Você está aqui comigo? E de onde você está, você pode ir para um outro degrau. Essa é a família de Deus. Essa é a projeção do reino. Amém, queridos? Quando o seu irmão vai, alguém tem que suprir aquilo que ele estava fazendo. E você tem uma oportunidade de ir um degrau a mais. E sabe, o romantismo no ministério, eu chamo assim, né? Às vezes as pessoas até não gostam muito, mas eu chamo assim, porque existe muito isso de fica, né? Ai, fulano lá está pregando, e alguma coisa assim, como se isso fosse uma coisa assim, muito melhor do que todas. E eu quero te dizer, queridos, isso é um serviço. Quando nós almejamos fazer algo no ministério, queridos, principalmente se é uma posição vista que influencia muitas pessoas, sabe o que o Tiago fala? Se eu não me engano, Tiago 3, que não desejem ser mestres, porque serão cobrados com maior rigor. É uma causa excelente, mas é mais responsabilidade. Você está aqui comigo? Eu não estou querendo desmotivar você de almejar. Eu estou querendo que você veja com os olhos de Deus e não com os olhos que o mundo vê o deslumbre. Como se isso fosse um status, um estrelismo. Isso é um serviço. E quando você almeja algo, você não vai ver só aquilo. Você não vai viver. Eu durmo com o microfone, amor. Eu lavo a louça com o microfone. Eu passo as camisas para você ministrar com o microfone. Pois é, queridos, esse microfone ocupa minha mão 5% do meu mês. Mas a presença de Deus eu carrego 100% dos meus dias. E a minha responsabilidade de viver ela é muito maior do que essa aqui. Então, quando nós almejamos algo, não é só aquilo que a gente tem que ver. A gente precisa ver que no meio de semana alguém vem limpar essa igreja para que eu esteja aqui. E às vezes essa pessoa sou eu. Amém? Às vezes alguém tem que vir aqui e tem que pagar as contas para que a igreja funcione e você esteja aqui. E essa pessoa pode ser a mesma que vai pregar quinta-feira. Aleluia! Então, quando nós almejamos algo assim, nós precisamos trilhar o caminho de tudo isso. Amém, queridos? Ai, não sei por que eu entrei nisso, mas tudo bem, vamos voltar aqui para a palavra. Versículo 22. Oh, glória. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Hoje nós estamos olhando para o espelho. Amém, queridos? E nós estamos contemplando como nós somos em Deus. Mas nós podemos sair daqui e esquecer quando nós não praticamos. Não sei se você comigo é assim, quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a andar, e se a gente não anda logo em seguida, logo que aprende, a gente não continua, a gente logo esquece. É assim? Comigo foi assim, com meu filho também foi assim. Mas quando eu aprendo a andar de bicicleta e todo dia eu ando um pouco, eu não esqueço daquilo que eu aprendi. Porque aquilo virou uma prática para mim. Então, quando nós recebemos a palavra, queridos, nós precisamos acolher com humildade rapidamente e praticar, para que a gente não venha esquecer quem de fato nós somos. Porque o que nós somos é o que a palavra diz, e não o que o mundo está querendo que a gente seja. Amém? Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a perfeita lei, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem quer ser feliz aqui? Aleluia! Então, aquele que acolhe a palavra com humildade, pratica, esse é feliz. Porque ele não depende das coisas desse mundo para ser feliz. Ele acolhe a palavra e a palavra para ele é suficiente.
Eu já ouvi uma definição para humildade, eu carrego ela comigo, que humildade é reconhecer que o que Deus fala na sua palavra é suficiente. O que é isso? É quando eu escuto que a palavra está falando que eu posso ouvir mais e falar menos. Para mim, que sou uma tagarela, eu olho e digo, não, mas se a palavra está dizendo, é possível, eu posso viver isso. Por mais que a minha circunstância e a minha vida diga o contrário, eu creio que eu posso viver a palavra. Isso é acolher a palavra com humildade. É ver nela que ela é mais verdadeira do que aquilo que eu vejo ou sinto. Amém, queridos? Versículo 27. Não, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, enganando-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Fale assim, ai, eita glória. Então, ser religioso não é o que nos faz crentes. Amém? Bater o cartão na igreja, as boas obras, tudo isso é muito bom. Servir ao Senhor é muito bom. Mas o que nos faz cristãos, de verdade, é ser como Jesus era. Cristãos significa mini Cristo, vamos dizer assim. É ser como Cristo é ser a palavra, porque Cristo é a palavra. Vá comigo agora para Tiago, capítulo 2. A gente já vai indo para o fim. Versículo 9. Perdão, queridos, é 3:9. Um à frente. E era no Tiago 3 mesmo que eu citei aquele versículo sobre os mestres. Versículo 9, então. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Amém? Ou não amém? Misericórdia. Então, com a língua, nós podemos bendizer o Senhor como nós fizemos hoje. E com essa mesma língua, nós podemos amaldiçoar ou falar mal da criação desse próprio Deus que eu exaltei. Por isso que a palavra, ela nos orienta a usar bem esse órgão. Porque a mesma língua que exalta e adora a Deus, deve exaltar e amar a criatura que Deus fez. Amém, queridos? Versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Fale assim comigo para a gente acordar. Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A gente já leu sobre a árvore, né? E aqui é o mesmo contexto que a gente leu lá em Lucas. E agora eu quero que você volte comigo lá em João. Então, a nossa fonte é a fonte de águas vivas. É a fonte da vida de Deus. Dentro de nós só pode sair coisa boa, coisa doce. Amém, queridos? Você crê nessa verdade comigo? João, capítulo 15. Oh, glória. Sabe quando uma árvore, ela leva pedrada? Você já foi criança, já fez pirraça, já tirou pedra numa árvore com fruta? O que acontece quando a gente atira uma pedra numa árvore que tem fruta? O ramo solta ou cai o fruto, não é assim? Sabe quando as pessoas nos apedrejam ou quando a gente é perseguido por amor de Deus? Você está aqui comigo? A árvore, ela está dando vida para nós. E nós somos os ramos. Os frutos, eles ficam nos ramos. E quando a pedra atinge a árvore, esse ramo, ele dá o fruto, porque o fruto cai. Você está aqui comigo? E sabe demais? A pedra atinge a árvore. Quando as pessoas atingem a sua vida, ou querem lhe ferir, ou querem lhe perseguir, elas estão fazendo isso para a árvore. E não é nós que devemos cobrar a conta ou ser os justos juízes.
Porque quem está sendo atingido antes de nós é a árvore e é Jesus. E Ele é o nosso advogado. Cabe a nós dar o fruto. Jesus de nos justificar. Você está aqui comigo? Deu para entender? Quem nos justifica disso? Das pedradas, das ameaças, das circunstâncias, das adversidades, das pessoas que nos perseguem por amor a Jesus. Quem nos justifica dessa pedrada, quem toma ela por nós, é Jesus. E para nós, fruto, paciência, amor, longanimidade, paciência. Amém, queridos? Então, no versículo 5. Já estou encerrando. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então isso respalda aquilo que a gente começou falando. Quando a gente olha para nós mesmos, queridos, a gente vê tantas limitações, a gente chega a pensar que não é possível. Mas quando a gente olha para o Senhor, para a videira, para a vida que a gente carrega, para a vida que está dentro de nós, nós vimos que é possível viver essa palavra e nós podemos dar esse fruto. Você crê que você pode dar esse fruto? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, perde a vida. Tais ramos são apagados e lançados no fogo e queimados. É isso mesmo que você está pensando aí. O ramo que sai da vida de Jesus, ele é lançado no fogo, é onde você está pensando aí mesmo. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Quem deseja ser discípulo de Jesus? Então nós precisamos dar esse fruto, manifestar esse fruto. Amém? E nós só podemos manifestar esse fruto, queridos, estando ligados à videira que é Jesus, andando por meio da palavra. E eu quero encerrar abrindo com vocês lá em 1 Coríntios. Nós confiamos no Senhor para praticarmos essas verdades que nós temos aprendido. E aí então a nossa alegria será completa. Como diz lá em Tiago, feliz é o homem que pratica essas verdades. Nós seremos completos e felizes, queridos, quando nós nos encontrarmos na palavra e vivermos ela cada vez mais. Esse é o segredo da felicidade que todo mundo procura e que nós carregamos dentro de nós. Vivemos essa vida livre, livre das obras, livres da escravidão, livre de vivermos presos por coisas. Nós somos livres para viver a vida de Deus, livres para viver a paz, livres para viver o amor do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se uniu, aquele que se entregou, aquele que bebeu dessa água viva, que é Jesus, é um com Ele. Nós somos um com Ele. Você já tomou café com leite? Depois de fazer a mistura, você já conseguiu separar? Sim ou não, gente? Não tem como. Não é que nem você colocar azeite na água que fica separado. Café com leite fica uma coisa só. E o Nescau chocolate no leite? A gente mistura e depois não tem como separar o chocolate do leite. Fica uma coisa só. Quando nós recebemos dessa água, nós nos enchemos dessa vida. Nós passamos a ser café com leite, Nescau com leite. Nós passamos a ser um só com Ele. E tudo que nós podemos produzir, queridos, é o amor de Deus, é o fruto do Espírito em nós. Você pode se colocar de pé. Quando nós entendemos esse segredo da felicidade, queridos, todo o resto acontece. Porque a mudança, ela vem de dentro para fora.
Quando nós andamos na verdade da palavra, toda a nossa vida, a nossa família, as áreas da nossa vida, elas são afetadas por essa palavra. Mas para isso nós precisamos andar nessa vida, nesse fruto, sendo um com Ele, manifestando esse fruto que Ele nos deu. Amém.